RH, você já deve ter ouvido falar da Flash. Mas você sabe mesmo tudo o que ela pode fazer pela sua empresa? Com o Flash Expense, você controla gastos, reembolsos e viagens corporativas dos colaboradores. Já com a Flash People, você acompanha desde a gestão da admissão dos candidatos até o engajamento do seu time. E tem mais! Oferecemos várias categorias de benefícios em um só cartão, além de uma plataforma de gerenciamento completa para o RH. Tudo pronto para revolucionar com a Flash? Olá, estamos começando mais um Radiocast Você RH. E hoje o tema é propósito. Para falar dele, a gente convidou o Guilherme Queiroz, diretor de RH da Galderma. Bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui com vocês dessa nova série que vocês estão produzindo. Está muito legal. Já vi os 2 primeiros episódios. Muito bacana. E aqui representando o pequeno, mas importante time de recursos humanos da Galderma. Legal. Muito obrigada a você. Um prazer. Mesmo tendo o que antes seria o emprego dos sonhos, hoje em dia há profissionais que se perguntam, afinal, qual é o propósito no cargo que ocupam. E com isso eu vou para a primeira pergunta. O que muda para o RH esses novos questionamentos sobre o propósito do trabalho? Bom, eu acho que primeiro importante a gente falar um pouquinho sobre o propósito, né? Como o propósito dentro das corporações mudou bastante nesses últimos tempos, né? E eu acho que principalmente com as novas gerações, né? E o surgimento da internet, muito mais informação. A gente pega gerações mais antigas, antes talvez que não viam tanto propósito nas empresas, ou as empresas não forneciam tanto propósito, era muito mais um tema de um emprego, estabilidade, ou participar dela. Essas novas gerações agora têm muito mais importância do que o que a empresa entrega para a sociedade, o que ela de verdade traz de valor, até a conexão com os valores dela. Então, hoje em dia, esse tema de propósito para as novas gerações, e logicamente isso vem afetando até a minha geração e gerações mais antigas, todos nós também começamos a nos questionar um pouquinho mais a empresa que a gente trabalha, o que ela entrega para a sociedade, quais são os valores que ela tem, qual a conexão que ela tem conosco. Então, para nós, o RH, a gente tem que, logicamente, pensar muito na experiência do colaborador, o que nós, como empresa, estamos entregando, de novo, para a sociedade e também para quem trabalha dentro dela. Então, a gente precisa criar essa conexão, comunicá-la muito mais, trabalhar o tema da cultura fortemente, para a gente poder atrair e ter sempre os melhores talentos dentro da empresa. Então, eu acho que esse é um papel fundamental do RH, tentar traduzir o que é a estratégia da companhia e o que a gente entrega de valores, comportamentos dentro da empresa e, principalmente, até o que a liderança vem vivendo, o que a liderança vem fazendo, porque a liderança também, ela representa muito da empresa e inspira as pessoas que estão ali dentro, né? E por que você acha que houve essa mudança? Por que o propósito passou a ser tão valorizado? Você acha que existe um contexto, uma série de acontecimentos recentes que fez com que isso acontecesse? Eu acho que é uma série de coisas, né, Letícia? Eu acho que, primeiro, o maior acesso à informação das pessoas, então acho que, até como eu falei mesmo, o próprio surgimento da internet, agora a gente tendo mais acesso a informações, as pessoas questionarem um pouco mais quais são os impactos que as empresas estão causando na sociedade, no meio ambiente e uma série de outros temas. Então as pessoas começaram a se questionar qual o papel da empresa, então, frente à sociedade, o que a gente vai fazer. Então, com esse surgimento, né, de tentar entender um pouquinho do que vai acontecer, ele trouxe um pouco mais de impacto no próprio ambiente de trabalho, dizendo, peraí, onde é que eu trabalho? O que ela está causando na sociedade? O que ela traz e o que está ocasionando? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, é o aumento de acesso à informação e o próprio resultado que aconteceu. Esses próprios consumidores também começaram a questionar o produto que eu estou usando. O que ela está causando também na sociedade, no meio ambiente? O que ela causa? Então, eu quero talvez começar a comprar produtos de empresas que também vão trazer um melhor... trazer um valor agregado para a sociedade ou não vão causar impacto na sociedade. Então, acho que essa mudança um pouco do consumidor também afetou o que foram as empresas e como ela se relaciona com a sociedade, as entregas e os produtos que ela faz. Então, toda essa mudança da sociedade trouxe consumidores muito mais exigentes e, por si, também, o próprio colaboradores e pessoas que querem trabalhar dentro da empresa, eles também não deixam de ser consumidores, também exigindo e esperando das empresas um papel muito mais responsável com a sociedade. Então, eu acho que o acesso à informação, o maior questionamento das novas gerações também chegando e esperando que as empresas entreguem coisas mais positivas e melhores para a sociedade, trouxe toda essa mudança de comportamento das empresas e principalmente também dos consumidores, né? Então, os consumidores hoje em dia, eles vão escolher produtos, estão demandando os produtos, né? Você vê uma série de estudos relacionados a isso, que eles vão demandar produtos de empresas que são muito mais sustentáveis e que tragam e que não causem impactos na sociedade ou no meio ambiente. Você comentou isso de gerações até.
muita gente relaciona a geração Y e a geração Z com pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, com a sociedade, enfim. Você acha que também tem isso? A entrada dessa geração para o mercado de trabalho também impactou nisso? Não, totalmente. A geração Z agora é a geração que vem entrando e essa é a geração mais preocupada com o tema de propósito e o impacto que as empresas estão causando no meio ambiente. Então, essa mudança também tem impactado, acho que todas as outras gerações, né? E a entrada delas no mercado de trabalho tem feito as empresas se adaptarem também muito mais e as próprias empresas também adaptarem os seus produtos e a forma que elas se comunicam com seus consumidores e como elas vão atrás disso. Entendi. E você acha que essa discussão do propósito, ela se restringe a alguns segmentos da população? Tem gente que ainda não pode se preocupar com o propósito? Algum segmento, você diz mais do mundo corporativo ou pessoas em segmentos gerais? Só para entender. Pensando no mercado de trabalho como um todo, você acha que o propósito ele é para todo mundo consegue, de fato, se inserir no mercado de trabalho e manter um propósito, enfim, significativo? Bom, eu acho que sim. De novo, eu vou voltar até para o tema da sociedade, das gerações, né? Qualquer empresa hoje em dia que você vai trabalhar, as pessoas elas vão buscar também, hoje em dia, empresas que estão conectadas com os próprios valores delas também, né? No geral, elas vão buscar empresas que vão ter algum tipo de conexão com o que elas também acreditam. Até porque se acontece isso, se ela trabalha numa empresa que às vezes não bate muito com os valores, ela não vai se sentir bem. Em algum momento vai ter alguma disrupção, alguma coisa ali que vai quebrar. Então, sim, eu acredito que assim, ele se aplica a todas as empresas e se aplicam a todas as pessoas para poder participar e fazer essa conexão de propósito. Tem até estudos aí de diversos autores também que mostram, né, que as empresas que hoje em dia que têm um propósito muito claro, um propósito muito forte, elas vão ter uma melhor entrega dos seus produtos, vão ter melhores resultados até para os seus acionistas, para os seus stakeholders e também vão entregar melhores produtos para os consumidores. Então tem uma diferença. Aquelas empresas que sim acreditam que um propósito forte, um propósito que ele de verdade faça a diferença, ele de verdade ele se destaca e é um valor agregado para as empresas hoje em dia você trabalhar esse tipo de propósito, né? E esse propósito que a gente está falando aqui, ele é também, ele tem talvez duas vias, por exemplo, é um propósito para a própria pessoa, qual é o meu propósito meu mesmo, e qual é o propósito meu para a sociedade? Você acha que tem esses dois vieses? Ele vai ter esses dois vieses, por exemplo. Eu vou falar até do propósito da Galderma. A Galderma ela relançou seu propósito há 2 anos atrás, que é o propósito que ele fala assim, avançando a dermatologia para cada história de pele. A Galderma é uma empresa hoje em dia que cuida do maior órgão do corpo humano, né, que é a pele. Então, a gente deixa muito claro que o que a gente quer fazer, né? Então, a gente vai avançar a dermatologia, então, pensando em inovação, a gente quer trabalhar o tema da dermatologia, que é o cuidado com a pele, para cada história de pele. De novo, trazendo a diferença, como isso é importante para o indivíduo. Então, ele tem uma mensagem muito clara do que nós queremos como empresa, e assim como isso também toca cada história de pele de cada colaborador que entra ali ou não. Então, os colaboradores, quando eles vão entrar em alguma empresa, eles também vão ter que entender o que essa empresa quer, qual que é a visão, qual que é a missão dela, o que ela entrega para a sociedade, o que eu vou querer fazer, qual que é a diferença que eu estou causando no mundo, né? Então, eu acho que um propósito muito claro, muito bem comunicado dentro da empresa e que se conecte também com o que você acredita, vai ajudar as empresas a atraírem mais gente para trabalhar nela também ou não. Então, um propósito claro e muito bem comunicado vai fazer a diferença. E como que você oferece uma carreira de propósito para os funcionários? Isso, enfim, você comentou que algumas estratégias do RH têm que mudar, né? Já mudaram por isso. Mas, assim, como que você falaria que você oferece uma carreira de propósito, assim, para os colaboradores? Eu acho que oferecer uma carreira de propósito são uma série de elementos que não são só do RH, mas acho que são da empresa inteira, né? Primeiro, oferecer um excelente ambiente de trabalho, né? Quando a gente diz um bom ambiente de trabalho, é um ambiente de respeito, de confiança, de transparência e onde a pessoa possa ser ali quem ela é, né? Como ela consiga trabalhar de uma forma muito boa. Também oferecer uma liderança preparada e que consiga levar a empresa para onde ela quer chegar, né? Liderando esse propósito, trabalhando através do exemplo e que ajude também a criar esse bom ambiente e que possa trabalhar de uma forma correta com seus colaboradores também. Outro ponto é o RH também ajudando, talvez com programas de desenvolvimento muito claros para a companhia. Então, agora a gente está num momento que a gente está com alguns programas que a gente chama... A gente adora usar palavras em inglês, né? Programas em inglês nas empresas, mas a gente está com um programa que a gente chama Leading Leaders, né? Então, onde tem os líderes que lideram líderes sendo preparados também para ser uma melhor liderança dentro da organização. A gente tem um programa chamado de Leading Others, né? Então, quem lidera outras pessoas que
trabalham dentro do time, e a gente tem um programa chamado Leading Self, que é como é que eu vou me desenvolver, eu vou cuidar de eu mesmo dentro da organização. Então, esse é um dos pontos principais. E outra tema que a gente tem que fazer dentro da organização para poder trabalhar com propósito é escutar muito bem os colaboradores. Então, a gente faz pesquisas anuais, né, para entender como é que está o engajamento dos colaboradores, o que vem funcionando bem, o que não vem funcionando bem, o que a gente precisa mudar em termos de políticas de recursos humanos ou não, ou até mesmo em termos de liderança, o que os líderes podem fazer de forma diferente, o que a gente consegue fazer. A Galderma, atualmente, ela foi 3 vezes já indicada como Great Place to Work. A gente deve, talvez, ser certificado esse ano também pela 4ª vez. Então, a gente tem criado um bom ambiente, a gente tem um nível de engajamento bem alto. E, logicamente, a gente sempre tem coisas para melhorar, fazer coisas diferentes, mas os programas de desenvolvimento vêm funcionando de uma forma muito bem até agora. Então, dessa forma, a gente consegue, logicamente, então, eu já falei do tema um bom ambiente, falei dos líderes, falei dos programas de desenvolvimento e, logicamente, também tem tudo atrelado ao tema de remuneração e benefícios, que a gente tem que estar muito bem alinhado ao mercado e pagando de forma correta os colaboradores, com benefícios que estejam bem alinhados, para poder criar todo esse bom ambiente, de uma forma que os colaboradores possam se desenvolver. De novo, e a carreira, por mais que seja uma parte da empresa, também é muito responsabilidade de cada um, né? Desenvolver a sua carreira e como é que eu vou fazer. A empresa é uma pequena parte do tema de uma carreira de um colaborador que é gigantesca aqui, então, né? Então não é só a empresa, ele não pode depender só da empresa, só do líder, ele também tem que buscar o seu autodesenvolvimento e buscar como é que ele consegue se desenvolver na carreira e, logicamente, progredir dentro da empresa, se esse é o desejo dele também, né? Uhum. E você, falando disso, inclusive, você considera que haja uma relação entre o propósito e talvez o desejo de ter uma maior flexibilidade na vida como um todo, assim, não seguir aquele plano de carreira linear de antes? Eu acho que, de novo, a gente vai voltar naquele assunto das novas gerações, né? Uhum. As novas gerações já enxergam a carreira de uma forma diferente, né? Mas antes de falar das gerações, eu vou voltar. Então, acho que a pandemia veio ensinar a gente, uhum, e veio ensinar a liderança, veio ensinar a todos nós o tema da flexibilidade, como os colaboradores, todo mundo está buscando flexibilidade. Eu acho que nem são só as novas gerações, né? Então, ele veio ensinar como o tema da flexibilidade é um tema importante e como a gente trabalhando num ambiente de confiança, você consegue fazer as entregas não necessariamente estando cara a cara, até que a gente estava conversando agora aqui um pouquinho antes, uhum, de eu te ver todos os dias no escritório, né? Então, o tema da flexibilidade é um pedido dos colaboradores, acho que as novas gerações vieram trazer isso um pouquinho mais também, que nem tudo é só trabalho, também preciso cuidar da minha vida pessoal, ter um pouco mais de flexibilidade e cuidar um pouquinho mais. Então, eu acho que esse tema da flexibilidade vai ser extremamente importante. E as novas gerações, a gente conecta de novo aí as gerações Z ensinando as outras gerações de que nem tudo é trabalho, a gente precisa buscar um pouco mais de propósito também fora dela e ver o que a empresa consegue entregar também. Uhum. E você percebeu nessa entrada da geração Z no mercado de trabalho alguma tensão ou um estranhamento por parte das gerações anteriores de questionar o porquê do propósito, se ele realmente é tão importante assim? A princípio, você percebeu que houve alguma... não repulsa, mas algum bloqueio? Para falar a verdade, pelo menos nas minhas experiências, nas empresas que eu tive, eu não senti esse grande choque cultural entre gerações, até porque eu acho que a gente também tem muito que aprender das gerações Z também. Logicamente, sempre surge uma ou outra coisinha, mas eu não senti esse grande impacto ainda dentro das organizações, pelo menos que eu tive a experiência de trabalhar, Letícia. Entendi. E como você acha que a pandemia ela impactou essa valorização pelo propósito? Como a pandemia impactou? O maior valor que se dá ao propósito. Bom, eu acho que a partir do momento que a gente já não estava mais fisicamente, né, todo mundo trabalhando junto, a gente teve que se conectar de uma forma virtual. Foi ali que a gente conseguiu identificar, pelo menos, como as empresas estavam trabalhando, como era essa cultura. E a gente teve que criar uma série de ritos e rituais, né, que antes não existiam quando a gente estava presencialmente, né? Então, as empresas tiveram que trabalhar um tema muito forte de comunicação, né, de comunicação interna. Como é que a gente se comunicava de uma forma virtual? A gente teve que aprender. Acho que ninguém estava preparado. De repente, um dia para o outro, a gente teve que migrar para o Teams, Hangouts, ou Zoom, outras formas de comunicação. E como é que a gente mantinha aquela conexão que a gente tinha dentro de equipe ou de empresa. Então, acho que a gente teve que aprender muito. Acho que a gente ainda vai ter que estudar bastante para saber quais foram até esses impactos que a pandemia trouxe para o tema do propósito dentro de uma cultura da empresa. A gente tem coisas que hoje em dia as pessoas já não aguentam mais. Vamos fazer um happy hour virtual. Acho que ninguém aguenta mais. Tem coisas que a gente sabe que a gente não quer fazer, não quer continuar, mas tem coisas que sim funcionaram muito bem. Eu acho que
a gente conseguiu criar conexões com temas de town halls virtuais, com reuniões que a gente abria espaços para conversa, para entender como é que as pessoas estavam trabalhando também ou não. Mas a gente sentiu que afetou bastante, pelo menos, como as pessoas vinham trabalhando, até um tema, acho que todo mundo veio cuidando hoje em dia, um pouco esse tema da saúde mental, porque a gente começou a passar tanto tempo na frente dos computadores, que as organizações tiveram que começar a se preocupar também como é que a gente cuida desses colaboradores, né? No meio da pandemia, a gente percebeu, da Galderma, que a gente teve que lançar algum programa também específico, até para apoiar as pessoas com algum apoio que às vezes os próprios líderes também não estavam preparados, que a gente teve que preparar eles também, né? Como é que eu cuido desse colaborador que está trabalhando de forma virtual e não está aqui nesse contato dia a dia, às vezes não tem o melhor espaço para trabalhar? Então, acho que esse é um dos cuidados, demonstra como a empresa também, no seu propósito, que também é cuidar das pessoas fora dela, também é cuidar dentro dela. Então, a gente teve que lançar, a gente lançou um programa que chamava Conexão Galderma, né? Então, onde as pessoas também tinham uma linha direta, um próprio e-mail, que elas podiam se conectar com ou um psicólogo, ou conversar sobre ajuda financeira, ou qualquer apoio social. Então, as empresas também, de uma certa forma, tiveram que migrar e fazer esse cuidado com o colaborador. Mas um dos grandes desafios foi manter essa cultura, manter o alinhamento, mas mesmo assim, acho que a gente pode falar, Galderma, a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, pelo menos os resultados não caíram, a gente manteve um bom engajamento e os gestores conseguiram se conectar muito bem com seus times. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, né? Acho que foi um aprendizado para todo mundo, e agora essa volta para o escritório, né? Que agora vem todo mundo voltando para o escritório, alguns dias da semana com a flexibilidade que a gente falou um pouquinho, a gente vai aprender e estamos aprendendo algumas coisas. Acho que ninguém ainda tem a resposta correta. Eu converso com outros colegas de RH e ninguém tem a fórmula secreta, né? Então tem aqueles que estão migrando, voltando talvez 100%, outros estão muito mais flexíveis. A gente vai ter que aprender e ninguém tem ainda a fórmula secreta disso, eu acho. Pelo que eu ando vendo, é uma coisa muito de experimentar o que dá certo e o que não dá na prática mesmo, de ir testando, né? O que os funcionários preferem e sempre ouvindo também a opinião deles, para facilitar para todo mundo, né? Por isso que eu volto para o tema da flexibilidade, que você falou, que é extremamente importante. Às vezes para você funciona trabalhar 5 dias por semana na sua casa, mas para eu, por exemplo, tenho filhas e talvez não tenha a melhor estrutura em casa, é o ideal, eu gosto de ir para o escritório, talvez algumas vezes mais. Tem que ver o que funciona para cada um e cada time ou cada grupo aí vai adaptando como é que funciona da melhor forma, né? Uhum. Bom, e falando, enfim, sobre o tema em si, como que você definiria o propósito? Você acha que ele anda lado a lado com a cultura? Eles têm que andar lado a lado, sim. Acho que eles têm que estar extremamente conectados também. Se você tem eles de uma forma totalmente separados, de forma diferente, isso aqui vai causar algum tipo de disrupção ali no final. Eu acho que... E no final, a cultura ela vai ter que andar junto com o propósito, né? Então, vou voltar de novo para a minha empresa, né, para a Galderma. Então, a gente tem um propósito de novo, avançando a dermatologia para cada história de pele. Então, eu espero que todo mundo que acorde, pelo menos que trabalhando na Galderma, ele saiba que eu tenho que acordar hoje pensando com esse propósito. O que eu vou fazer hoje em dia para ajudar um paciente ou para ajudar quem está lá na rua, também conversando com os nossos médicos, com as nossas pessoas com quem a gente trabalha na ponta ali no time de venda, a gente consiga ajudar eles a trabalhar. Então, a cultura ela vai ter que estar conectada totalmente com o que o propósito entrega dentro da organização. Senão, algum tipo de disrupção você vai causar. Uhum. Como que você vê a produtividade a partir do propósito? Porque, como você disse, eu acho que talvez é provável que uma pessoa produza muito mais quando sabe que aquilo que ela está fazendo serve de alguma coisa para a sociedade, enfim, para o mundo, ou para ela mesma, como um crescimento pessoal, talvez. Então, como que você relaciona o propósito à produtividade? Eu vou voltar até um pouquinho de uma coisa que eu falei um pouquinho antes, né? Tem alguns autores ali que justamente trazem isso, assim. Então, aquelas empresas que tem até alguns autores que chamam de North Star, né? Qual que é o norte da minha empresa? Para onde que a gente vai caminhar? Para onde que eu tenho que ir, né? Essas empresas, elas conseguem entregar um melhor valor, um melhor produto, e assim, de certa forma, os colaboradores também trabalham de uma forma muito mais engajadas, né? Até o nível de engajamento dos colaboradores em empresas que têm um propósito muito claro, que têm um norte, que sabem o que eles querem entregar, eles vão trabalhar de forma muito mais engajadas, mais felizes, a gente até pode colocar assim, para fazer uma entrega de um produto. Então, a gente vê isso nos nossos próprios níveis de engajamento dentro da Galderma também. A gente tem níveis de engajamentos bem alto, né? Ali,
até um pouco mais altos do que a gente tem como benchmark, que a gente tem no mercado, justamente porque eles entendem. E não é que eles não estão trabalhando bastante, não tem problemas, a gente não tem algumas coisas que acontecem dentro da empresa, mas a gente sabendo que a entrega que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, faz as pessoas trabalharem um pouquinho melhor ou mais e vão dar aquele extra mile, aquele suor extra para fazer essas entregas, né? Então, talvez você consideraria até que o propósito deixa o trabalho menos exaustivo, talvez? A gente poderia dizer que sim também. Acho que se a gente sabe que a gente está trabalhando por uma causa maior, que vai trazer benefícios, que a gente sabe que ele, de uma certa forma, ele é positivo para a sociedade, ele é positivo para mim também, ele me conecta com o que eu faço, eu vou trabalhar de uma forma muito mais engajada. Por mais que às vezes eu possa pegar até uma tarefa, às vezes que pode ser mais repetitiva, mais chata, mas eu sei que no final eu estou causando um bem maior e eu acho que a gente trabalha de forma mais engajada. Eu, pelo menos, me conecto assim. E voltando ao tema da pandemia, você considera que na pandemia a gente acabou ressignificando muitas coisas das nossas vidas e querendo fazer as coisas talvez com um propósito maior? Você acha que isso também se refletiu no trabalho? Totalmente. Eu acho que acho que todo mundo conhece alguém, né, que ou mudou de emprego, ou decidiu, sabe que eu vou largar isso, eu vou fazer alguma outra coisa diferente da minha vida, vou mudar para o interior, ou vou mudar para algum outro lugar que eu quero fazer. E muita gente repensou, acho que foi o momento das pessoas refletindo, passar tanto tempo em casa, repensando, fizeram as pessoas repensarem até nos valores. E eu acho que até agora, nesse retorno, a gente viu, de novo, voltando para o tema da flexibilidade, as pessoas talvez não querendo ir todos os dias para o escritório, dando mais valor para as horas que elas ficam em casa. Imagina aquela pessoa que talvez, a gente até trouxe exemplos na época da pandemia, aquela pessoa que talvez mora em Guarulhos, nosso escritório fica na frente do Shopping Morumbi. A pessoa levava 1h30, 2, dependendo do trânsito, para vir, para voltar. O que essas 4 horas a mais no dia dela significam, né? Então eu posso ir na academia, ou talvez estar mais tempo com a minha família, com meu filho, ouvir uma série que às vezes eu não tinha tempo de ver, posso ver aqui agora. Então a pandemia trouxe um momento de reflexão para a gente entender, poxa, qual é a relação que eu vou ter com o trabalho? E não é que as pessoas deixaram de trabalhar mais ou trabalharam menos. Foi essa ressignificação um pouco, então, do que o trabalho representa na minha vida, né? Então esse impacto, assim, a gente viu. E a gente sente isso até nas próprias entrevistas. Então, quando a gente vai contratar pessoas agora para a empresa, uma das perguntas que elas fazem sempre é: como é que é a sua política de home office? Como é que é o seu esquema de flexível? Eu vou conseguir trabalhar alguns dias de casa? Eu tenho essa flexibilidade ou não? Então, as pessoas já estão buscando isso e até mesmo escolhendo o trabalho. Tem gente que, se a pessoa quer trabalhar totalmente remoto, ela vai escolher uma empresa que talvez ela vai ter essa possibilidade de trabalhar totalmente remoto. Então, isso mudou bastante a relação também entre colaborador, candidatos e empresa. Entendi. Então, e também você comentou dessa pergunta aí nos processos seletivos, e sobre o propósito, sobre cultura da empresa, você também percebeu que agora as pessoas perguntam mais sobre isso? Perguntam bastante. E tem uma coisa que a gente faz, Letícia, até porque, de novo, ele tem que ser é igual no Tinder, igual o match. Tem que os dois lados jogar para a direita, né? Tanto o candidato como a empresa, a gente precisa dar um match como empresa. O que a gente tem feito nos nossos processos seletivos até para ver se a pessoa também está conectada com o nosso propósito? A gente tem quando os candidatos vão para a parte final, vamos supor que a gente está com os finalistas de candidatos. A gente tem um guia do candidato que a gente manda para ele justamente contando toda a história da Galderma, qual que é o nosso propósito, quais são os nossos valores, qual que é a nossa cultura, como ele se prepara para essa entrevista. Então, como é que ele pode se preparar para a entrevista, como é que ele pode buscar um pouco mais de informação, porque o que a gente quer, pelo menos eu converso muito com o time, a gente quer ter que o candidato tenha a melhor experiência dele nos nossos processos seletivos. Então, que por mais que ele não seja escolhido, ele vai ter aprendido um pouco mais da empresa, aprende como faz uma melhor entrevista e vai sair satisfeito do processo, por mais que ele não seja o candidato escolhido. Mas então, no final, é um pouco disso. A gente faz toda uma preparação para que ele também possa entender. Poxa, eu me conectei com essa empresa também ou não. Para ele poder ficar encantado com a empresa e dizer, putz, talvez não é isso que eu quero ou é isso que eu quero para a organização. E isso vai muito, então, desde a parte de RH, depois ele tem que conversar com o líder, né, com o dono da posição, com o dono da vaga, para ver se tem esse match. É extremamente importante. Porque senão, às vezes acontece, acho que em qualquer empresa, assim, se você for conversar, às vezes você tem aquele desvio, né, dentro de um processo seletivo, que às vezes a pessoa entra e não deu aquele match, assim, ela entra dentro da empresa, não consegue se situar bem, é justamente quando tem essa desconexão entre cultura, valores dele e propósito da empresa, que às vezes ocorrem esses pequenos probleminhas, né? Então, ter um propósito bem traçado é uma estratégia de atração. Totalmente. De retenção. Totalmente. A gente deve lançar agora
em 1-2 meses, elas têm uma campanha global, que a gente chama de EVP, né, que é Employee Value Proposition, que é um pouco qual que é o nosso propósito como organização, o que você como um candidato, ou quando você entrar como colaborador da empresa, vai encontrar aqui dentro, e onde a gente vai trabalhar muito forte esse nosso propósito do Avançando a Dermatologia para cada história de pele, que ele é um propósito muito forte, né? E como é que a gente atrai aqueles talentos que a gente quer para dentro da empresa. Ele é totalmente conectado, e você sabe qual empresa que você quer trabalhar ou não. Tanto que você sabe, eu sei que essa empresa tem certa cultura, talvez não vai combinar comigo, eu não vou aplicar para aquela empresa, eu vou trabalhar nela. Eu vou buscar sempre uma empresa que eu sei onde estão minhas fortalezas, onde está uma cultura, o valor que eu tenho, eu vou querer buscar lá. Em geral é isso, a gente tem tido bons matches, eu posso falar para você. Então, a gente tem um alto índice de retenção, a gente tem muita movimentação interna que acontece dentro da empresa, quase 40% hoje em dia, quando a gente abre vagas novas, são candidatos internos que têm um crescimento dentro da empresa. Então, 60% a gente traz de fora e 40% são movimentações internas. E posso dizer que a gente depois tem uma baixa... como é que chama, rotatividade de pessoas que entraram na empresa e nesse primeiro ano que deixou a empresa. Então, a gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho nesse match de cultura, bom candidato e um fit com a empresa. Uhum. Isso é algo comum de se acontecer, da pessoa permanecer por menos tempo em uma empresa. Na verdade, tem pesquisas recentes que mostram que ultimamente isso é o mais comum que acontece, que é ficar, acho que a média é 2 anos, não me engano, não vou aqui fixar nada que eu não lembro. Mas você acha que também tem a ver com isso? As pessoas estão selecionando um pouco melhor onde elas estão? Ou por exemplo, vendo que essa empresa não tem exatamente o propósito que eu imaginei que ela tivesse. Antes isso não seria um impeditivo para ela permanecer lá, mas hoje é. Eu acho que são algumas coisas. Eu acho que também tem o tema das novas gerações também, que tem um tema muito mais imediatista e querem muito mais rapidez dentro do seu crescimento de carreira, né? E também conexão com o propósito e valores da empresa. Então, hoje em dia as pessoas estão trocando um pouco e está muito mais fácil hoje em dia você trocar. Mas eu vou trazer o exemplo da Galderma, que agora a gente está crescendo muito como empresa agora. Então, a gente está crescendo como empresa, crescendo em termos de resultado, em termos de número de colaboradores. Então, eu tenho hoje em dia, dentro da empresa, mais de 35% das pessoas estão mais de 3 anos dentro da empresa. E quando eu vou para pessoas que estão mais de 5 a 10, eu vou para uma porcentagem de quase 20, 25%. Ou seja, as pessoas, quando entram na empresa, elas estão ficando. Eu tenho uma baixa rotatividade, poucas pessoas saindo, porque então o que eu sinto? Então, elas estão encontrando um bom ambiente, estão encontrando uma boa conexão, e então as pessoas estão ficando e estando satisfeitas dentro da empresa. Mas eu acho que é muito mais um tema de novas gerações, muita oportunidade. Acho que hoje em dia no mercado é muito fácil. Hoje em dia se você quer trocar, você tem acesso a ferramentas, muito mais fácil você poder fazer essa troca. E eu acho que vai um pouco mais por isso que as pessoas estão trocando às vezes um pouquinho, mas se você tem um propósito forte, se identifica, você vai querer manter esse relacionamento por muito mais tempo. Uhum. Eu não sei há quanto tempo você está na área de RH, mas quais as principais diferenças que você nota lá no início de quando você, enfim, há alguns anos atrás, e agora na questão do propósito? Bom, eu tenho já no final de 99, ali nos primórdios da internet, ali, quando eu ingressei na empresa, assim, estava surgindo ainda um pouquinho da internet nas empresas, intranet. E hoje em dia, o que eu sinto de diferença principalmente são as organizações muito menos hierárquicas, né? Então, hoje em dia, até uma migração do programa de desenvolvimento que a gente vem trabalhando com os líderes agora, é justamente de migrar um pouco daquele comando e controle, né? Então, que é o chefe, o que é o sabidão, o que é o sabe tudo, o que tem que mandar, o que as pessoas têm que fazer, por uma organização muito mais de confiança e inspiração, né? Então, você faz organizações muito mais achatadas, com menos estruturas hierárquicas, e onde você trabalha muito mais pelo propósito, por um objetivo, o que você sabe que você tem que entregar. Então, acho que eu vejo um pouco dessa mudança, então, principalmente das relações dentro do trabalho de formas hierárquicas. Hoje em dia, você vai trabalhar com uma forma muito mais de confiança, inspiração. Você, logicamente, tem empresas ainda mais antigas que você vai trabalhar nesse modelo de comando e controle, mas se elas não se adaptarem e não migrarem, elas vão ser cada vez menos atrativas para talentos ou para pessoas irem trabalhar nela, né? Então, esse seria, eu acho que a principal mudança e diferença que eu vejo na época que eu trabalhava lá atrás, então, como eu trabalho hoje em dia, né? Uhum. E você considera que essa hierarquia menor talvez faça com que o propósito chegue a mais funcionários, que mais funcionários
sintam que estão participando daquele propósito da empresa? Eu acho que até independe um pouco da hierarquia, Letícia. Eu acho que vai ser um trabalho muito forte, está até conectado com o seu trabalho, muito mais como é que a gente trabalha essa comunicação dentro da empresa, né? Então aí vem um papel muito forte da comunicação interna, trabalhar junto com os líderes, com o RH, na disseminação dessa cultura. Antigamente, então vou voltar para o tema, antigamente quando eu trabalhava lá atrás, a gente usava mural, ainda não era época de mural, máximo você mandava um e-mail. Hoje em dia você tem tantos canais de comunicação, então você consegue criar um TikTok da empresa, consegue criar um Instagram, você consegue criar uma página na intranet, você vai ter, hoje em dia todo mundo, ele já é um porta-voz da empresa, você consegue se comunicar no LinkedIn como é que funciona a empresa. Então eu acho que tem um papel muito forte hoje em dia da comunicação interna, trabalhando junto com os líderes na disseminação dessa cultura e propósito. Então, eu acho que hoje em dia ainda está muito mais fácil desse propósito ser disseminado, independente da hierarquia ou não, de como é que isso funciona. Então, eu acho que hoje a disseminação é muito mais fácil, né? Tem muito mais canais, a gente tem a internet, a intranet e as próprias ferramentas aqui hoje facilitam a gente fazer essa disseminação do propósito. Então, a gente trabalha muito forte o que é o nosso propósito, os nossos valores. E o que está legal é que também o próprio negócio também se conecta com o propósito e com os valores que hoje em dia era aquela coisa do RH na parede. Eles aplicam os próprios valores quando eles vão fazer trabalhos com médicos, ou com que a gente trabalha também com dentistas, biomédicos. Então tem todo um trabalho muito forte da disseminação do propósito, não só dentro da empresa, mas também com todo mundo que a gente trabalha. Uhum. É interessante isso de que a disseminação de informações e enfim, até as redes sociais, tudo isso que se cria de tecnologia, faz com que o propósito chegue a mais pessoas e que ele fique mais sólido. Talvez ele consiga ser transmitido para mais pessoas. Você acha que antigamente não é que o propósito não importava tanto, mas talvez ele não se fizesse tão presente por causa disso? Dessa falta de disseminação? Pode ser, porque, de novo, voltando para aqueles autores lá, de novo, eles sempre falam que é muito forte, o quanto melhor você comunicar o propósito, a cultura da empresa, melhor você vai criar esse ambiente de trabalho, melhores entregas, melhores produtos. Então, talvez se lá atrás a gente acho que a gente não tinha todos esses canais, ou ele era uma forma, pode ser que isso prejudicava um pouquinho mais. Mas mesmo assim, lá atrás, você tinha empresas com culturas e propósitos muito fortes, já que vem há muito tempo dentro do mercado, que são identificadas dentro do mercado como empresas com culturas bacanas, culturas fortes, um propósito. Então, elas já vinham trabalhando com as ferramentas que elas tinham lá atrás para disseminar esse propósito. Então, eu não sei se tem uma conexão hoje em dia até muito com as ferramentas que a gente tem, porque a gente ia se adaptando e ia criando o que a gente podia fazer. Então, o mural funcionava, ou talvez você ia preparar os líderes para eles baixarem o propósito, a comunicação. Eu acho que até independe, mas eu acho que hoje em dia a diferença com lá atrás é que hoje o propósito ele tem um impacto e uma força muito maior para os colaboradores. Então, talvez lá atrás ela não tinha essa importância que a gente tem que dar para ela hoje em dia, né? Por isso que talvez a gente não falava tanto lá atrás do tema de propósito como a gente fala hoje em dia, né? Uhum. E sobre também o propósito, você acha que várias coisas vieram, acho que com o crescimento dessa valorização do propósito, e uma delas é conseguir estar num trabalho em que você ainda tem uma vida pessoal, você consiga ter a sua vida pessoal e não seja só tomado pelo trabalho. Você acha que tem a ver também o propósito com isso? Não, o propósito ele tem que estar conectado com isso. Acho que as empresas elas têm que valorizar que existem... hoje em dia a gente até fala, né, que a gente não consegue ser... Eu sou o Guilherme da Galderma, eu sou o Guilherme da Galderma. Somos pessoas íntegras, pessoas únicas aqui dentro desse caminho. Mas eu acho que, de novo, vai importar muito do que a empresa valoriza, qual que é esse propósito da empresa, o que ela enxerga, e também muito do papel da liderança, de como é que ele vai trabalhar também com esses colaboradores. Acho que o trabalho a gente tem bastante, a gente sempre vai ter muito trabalho para fazer, né? E o grande ponto é o que valor e como é que eu vou tomar essa definição, o que eu vou fazer com isso. Então, a liderança também tem um papel muito forte hoje em dia de poder apoiar, ajudar e auxiliar o colaborador, que, de novo, eu volto com aquela coisa de comando e controle. É a flexibilidade dentro do ambiente de trabalho. Às vezes não é só aquele trabalho das 8 às 5 e funciona. A gente já não está no ambiente fabril. A gente até tem fábrica. No ambiente fabril você tem que trabalhar aqui dentro daquele horáriozinho. Mas quando você tem outros tipos de trabalho que são mais intelectuais, você também tem que ter essa flexibilidade, essa liberdade para poder trabalhar no momento que você quiser, né? E eu acho que vai muito do entendimento do que a empresa valoriza e como é que ela enxerga o que ela quer que esse colaborador tenha também, porque é importante que a pessoa tenha esse momento fora do trabalho, poder trabalhar sua saúde mental, porque ela vai ter uma melhor entrega dentro do trabalho, e essa valorização a empresa tem que ter, os líderes têm que entender
e poder ter essa discussão de novo. Eu volto para aquela coisa da confiança, né? Do Trust Inspire, da confiança e da inspiração. Tem que conectar, porque o trabalhador não pode ficar aqui 24 horas por dia, senão vai fazer mal para ele, vai fazer mal para a empresa, vai fazer mal para todo mundo. Eu acho que não adianta nada você ter um propósito e saber muito bem que você está fazendo bem para o meio ambiente, para a sociedade, mas se você está se autodestruindo, né? Numa posição. Não, total. E tanto que a saúde mental vai ser a principal doença, se eu não me equivoco, depois do ano 2030 vai ser a principal doença que vai afetar todo mundo. Então, as empresas, né? As empresas ou qualquer trabalho, ele tem um papel fundamental de entender isso, qual que é o impacto que isso tem nos colaboradores, qual que é o impacto que ela vem causando e como é que ela consegue criar e trabalhar isso aqui da melhor forma, né? E a gente precisa preparar os líderes para isso, né? Acho que está todo mundo também aprendendo como é que a gente lida com isso, o que a gente tem que fazer. Então, por isso que a gente tem programas que são importantes dentro da empresa para poder você cuidar do colaborador, poder preparar os líderes e como é que ele lida com esse tipo de situação, que não é fácil, né? E você acha que o propósito ele consegue ser bem estabelecido em qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa? Ou você acha que em empresas maiores enfim, ele é mais fácil de ser disseminado ou talvez até de ser... Eu acho que independe do tamanho da empresa. Tanto que você vê hoje startups de 1, 2, 3 pessoas já com um propósito gigantesco, né? Então, qualquer aquela dor que ela vai criar, qual que é o propósito que ela tem como essa empresa? Então, eu acho que ela independe do tamanho da empresa e, às vezes, até nascendo pequena, com um propósito muito forte, vai ajudar essa empresa a crescer de uma forma melhor. Então, acho que independe do tamanho da empresa, o propósito, a conexão do propósito dentro da empresa. E você também comentou, enfim, ao longo do papo, sobre as diferentes áreas das empresas que têm que participar dessa construção do propósito. Você citou, inclusive, a liderança e a comunicação, né, para conseguir que o propósito, de fato, chegue efetivamente a todos os colaboradores. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a colaboração entre as diferentes áreas das empresas, para que o propósito consiga ser bem elaborado, enfim. Não, legal. E colaboração, nós temos quatro compromissos, que um deles é o colaboração. Nós temos inovação, escutar os colaboradores, colaboração e inovação. Então, esses são 4 valores que são extremamente importantes lá dentro da Galderma, né? E eu sou aquela pessoa do RH que eu odeio quando fala assim, esse é um programa do RH. Desculpa, isso aqui não é um programa do RH. Ele é um programa da organização. Tem muitos programas que eles jogam como responsabilidade do RH que não são do RH, são coisas para a empresa, né? Então, como é que a gente conecta que a empresa inteira faça parte de programas da disseminação de uma cultura, de propósito? Então, não é aquela frase bonita que a gente coloca na parede, é como é que cada área vive isso aqui dentro da empresa. Então, é super importante que a empresa esteja muito bem alinhada com seus projetos, com tudo que ela vai trabalhar, para poder trabalhar de uma forma muito melhor. Então, hoje em dia, a colaboração ele é um dos pilares fundamentais para que a gente faça com que as coisas funcionem. Não adianta nada, sei lá, vou dizer o pessoal de logística lá que está no armazém em Itajaí, que é longe onde a gente trabalha, totalmente desconectado com o que a gente está pensando ou valorizando aqui dentro do escritório em São Paulo, as coisas não vão funcionar. Então, a colaboração acho que tem que ser um dos pontos fundamentais. Hoje em dia, ninguém mais trabalha sozinho. Assim. Então, hoje em dia, pelo menos dentro da Galderma, colaboração é um tema extremamente importante. Se você é aquela pessoa que quer ser uma pessoa trabalhar sozinha, navegar sozinho, talvez a Galderma não seja para você. A Galderma ela valoriza muito a colaboração e a gente precisa construir as coisas juntos aqui também. Acho que até para você, quando você vai construir uma matéria, o que for, você não consegue só sentar ali sozinho e construir uma matéria. Você precisa colaboração, entender, trazer diversas fontes. E quanto mais fontes você tiver, melhor vai ser a sua entrega, a sua reportagem, seu trabalho e a nossa entrega aos nossos produtos, né, também. Você considera que antigamente talvez essas questões eram muito deixadas só na mão do RH, por exemplo, isso é uma questão do RH, talvez essa integração que fez com que o propósito se tornasse o que se tornou hoje? Eu acho que não só antigamente, às vezes ainda hoje a gente tem essas brigas que a gente pode chamar que nem tudo é só o RH. Então o líder ele também tem que entender qual que é o papel dele, que tem até aquela coisa que na época que eu estudei, então vamos lá, voltar quando eu estudei administração, lá no fim dos anos 90, que todo líder também é um gestor de RH, até hoje isso vale também. Então, todo líder ele tem que entender qual que é o papel dele também, representando o propósito, representando a cultura da empresa, e que nem tudo é só o RH. Então, todos os colaboradores, independente de líder, colaborador, eles têm que entender qual que é o papel dele dentro da empresa, o que o propósito está impactando, e qual que é o papel dele na empresa, né? O que ele tem que fazer para poder fazer essa melhor colaboração. Então, todos são representantes e donos da cultura da empresa, representam a empresa no fim do dia, né? Legal. E quando a gente fala de propósito, fora do ambiente de trabalho, muitos já associam isso ao autoconhecimento.
No contexto corporativo, o autoconhecimento ele também torna mais claro qual é o seu propósito, qual é o propósito de cada colaborador? Não, totalmente. Tanto que foi aquilo que eu comentei. Um dos programas que a gente vai fazendo, que a gente chama Leading Self, né? Então, que é liderando a si mesmo. Então, a pessoa ela precisa se conhecer, e se conhecer muito bem, para ela entender o que vem funcionando bem aqui dentro do trabalho, o que não vem funcionando fora do trabalho, como é que eu posso me preparar para ser um melhor profissional, uma melhor pessoa. Então, eu acho que hoje em dia temos um papel muito importante de nós mesmos entendermos quem somos como pessoas, o que eu quero para o meu trabalho, o que eu quero fora dele, o que eu quero ser como pai, uma mãe, família, não ter família, independente, assim. Então, eu acho que esse autoconhecimento vai ajudar a pessoa, primeiro, ela performar de uma forma melhor no trabalho, ela ter uma melhor vida pessoal e, de uma certa forma, também ter um maior crescimento espiritual, se a pessoa também tiver alguma conexão espiritual também nesse sentido. Então, o autoconhecimento, hoje, ele é fundamental e nós, como empresa, a gente pode oferecer algumas ferramentas, temos um papel também importante nesse sentido, até para poder fazer essa ajuda. Então, de novo, eu volto para aquele programa do Conexão Galderma, que é um programa que a gente tem. Se a pessoa precisa de alguma consulta, eu quero me conhecer um pouco melhor, ela também vai ter esse caminho. Talvez se o líder não está preparado, ela vai ter um caminho que ela pode conversar com um psicólogo, pode conversar com alguma pessoa social para poder ajudar ela nesse sentido. E se eu vier para o lado profissional, também ela pode conversar dentro do RH. Poxa, eu quero montar aqui um plano de desenvolvimento, eu quero crescer dentro da carreira algum dia, eu quero ser um diretor financeiro. Qual que é o caminho que eu tenho para fazer aqui dentro? Como é que eu posso me desenvolver? Quais são os treinamentos, os programas? O que eu tenho que ler? Que vídeo eu posso ver? Que TED eu posso fazer? Então, a gente também consegue montar esse plano de desenvolvimento individual, eu sozinho, junto com o meu líder, e com o apoio do RH e as ferramentas. Então, o autoconhecimento, acho que para mim, ele é fundamental, tanto no trabalho como fora dele também, Letícia. Uhum. Porque daí eu acho que quando a pessoa se autoconhece, sabe o que ela quer para ela, ela também sabe onde ela quer trabalhar, talvez. Isso, e não é fácil, assim, acho que a gente se olhar no espelho e nos analisarmos não é uma coisa fácil, né? A gente sabe disso, assim, não é fácil encontrar os caminhos muitas vezes. Legal. Bom, muito obrigada pela presença aqui. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, de novo, só quero agradecer, Letícia. Acho que é muito bacana falar sobre o propósito, assim, uma coisa que a gente vem aprendendo muito também. Eu estou estudando e aprendendo bastante sobre isso. Espero poder ter contribuído. Foi um bate-papo muito legal e eu agradeço de novo esse convite em nome da Galderma e convido um dia para você conhecer os nossos escritórios legal. Lá. Deixo o convite aberto para você conhecer lá com a gente muito também. Muito obrigada. Tá bom? Prazer é o nosso aqui de ter você. Esse episódio é um oferecimento da Flash. Muito obrigada por acompanharem a gente e a gente espera vocês no próximo episódio.